Eu vou demonstrar para vocês sobre cabos e conexões para áudio. Existem vários tipos de cabos e conexões para áudio, como RCA, P2, esse que a gente liga no telefone, os dos fones. Porém, nós vamos concentrar nos cabos de microfone e instrumentos, que seria o cabo P10 mono para instrumento e o cabo XLR balanceado para microfone. Os cabos de microfone ou XLR, eles são balanceados, que eles têm dois fios além do terra. Então eles seriam o positivo, o negativo e o terra. E isso confere para eles um tipo de som um pouco melhor, com redução de ruídos e aumento do ganho de entrada. Os cabos P10 ou de instrumentos, eles são diferentes no sentido que a malha é um pouco mais isolante ali do ruído e eles têm um cabo para ir e um cabo de volta só, então são dois. Então basicamente a gente vai ter dois tipos de cabo, com dois condutores ou com três condutores. E isso vai ser o mais utilizado para a gravação de áudio em geral. Conforme eu demonstrei a diferença entre os cabos P10 e XLR, está na questão do P10, a gente chama de P10 mono, e o XLR estéreo. Como que eles são por dentro? No caso do XLR, ele tem três contatos, né? 1, 2, 3, positivo, negativo e o terra. E aí ele tem, obviamente, três fios, né? O terra passando, o positivo e o negativo. Então, esses três contatos. Aqui no caso a gente tem o Fender P10, ele também pode ter três contatos ou dois. Ele pode ser estéreo ou mono. A diferença entre o cabo mono P10 e o cabo mono P10 estéreo ou TRS é que a ligação do P10 ela tem um fio e um terra só. E o P10 estéreo ela tem o positivo, o negativo e o terra. Então se a gente pegar aqui o plug do cabo mono, aqui ele é TR, ou seja, tip ring. O ring está com um cabo ligado, que seria esse aqui, e a tip, que é a ponta, está com esse outro cabo soldado. Então são dois só, tipo exemplo, cabo de guitarra. Esse outro aqui, ele já tem a diferença entre ter, quando a gente encaixa aqui, ó, ele tem um terra, que é normalmente o cabo de metal, tá? Que é o que está pelo meio, o acabamento de metal aqui. O positivo, que é o vermelho, geralmente, e o negativo, que é o preto. Normalmente eles são assim. Então esses cabos têm diferenças na qualidade sonora. E também para o tipo de ligação, o que você vai ligar. Por exemplo, para ligar uma guitarra, você vai usar um cabo P10. Isso é óbvio. Um equipamento de áudio você pode ligar também com o P10 mono sem problema. Porém, você vai ter uma qualidade de áudio melhor se você ligar com um P10 estéreo ou TRS ou balanceado. No caso do cabo XLR é a mesma coisa. Ele está aqui um plug macho XLR. E aí, demonstrando ele por dentro ele tem aqui os três pinos, 1, 2, 3. E aí vai ser um positivo vermelho, um negativo aqui, que nesse caso é branco, e o terra, que é metálico, a malha metálica, ok? Então ele sempre vai estar ligado nessa posição aqui, e ele vai passar o sinal para o fêmea, no caso, e ele vai chegar aqui no sinal desse mesmo jeito. Então, normalmente a gente usa esse tipo de cabo para microfones e o outro tipo de cabo P10 para instrumentos ou periféricos. Mas isso pode mudar conforme a demonstração a seguir. O outro tipo de cabo e conexão que existe é uma ponta XLR, normalmente fêmea,
e outra ponta P10. No caso desse aqui, ele é mono ou desbalanceado. Ele pode ser usado tanto para ligação de instrumentos quanto para ligação uma caixa na outra. Periféricos que possuem esse tipo de ligação aqui. Apesar que ele vem em equipamentos mais baratos, por exemplo, o VideoQ, né? Para ligar o microfone, ou, por exemplo, você usar para ligar um microfone de gaita direto no amplificador de guitarra. Então ele é desbalanceado, porém, um lado desse negócio. Como eu estou demonstrando, as conexões variam conforme o formato e o tipo de encaixe, mas a fiação de áudio ela é básica, ou ela tem 2 vias ou 3 vias, e isso se mantém sempre. Com relação aos cabos XLR, eles têm uma vantagem que eles podem ser emendados um no outro. Então, por exemplo, se o cabo XLR ficou curto, você iria ligar essa parte no microfone, e aí você pode usar então um outro cabo e simplesmente conectar eles e pronto. Criou uma emenda. E aí você consegue então fazer uma extensão do tamanho do seu cabo XLR para ligar um microfone. Olha, o que poderia prejudicar os cabos de áudio dentro do estúdio? Eu acho que o que mais prejudica os cabos de áudio é o mau uso no sentido de você pisar, tropeçar no cabo, dar um puxão que possa romper a conexão de solda, principalmente do cabo, ou mesmo romper o cabo por dentro, que é ainda pior, porque a gente não consegue visualizar, isso vai gerar um mau contato ou um mau funcionamento do cabo. Então tem que haver um cuidado grande para a gente não pisar, não puxar os cabos, principalmente não puxar com força. No entanto, eu tenho uma dica para cabos, que é o seguinte: você pode pegar um cabo de microfone, por exemplo, e ele é completamente resistente para, se você precisar, por exemplo, você jogar ele no chão, não acontece nada. O que seria melhor? Comprar um cabo já pronto, feito numa indústria profissional, ou você mandar fazer ou fazer os seus próprios cabos? Olha, isso depende muito da utilização. Com relação à indústria, a gente tem N tipos de cabos, marcas diferentes e vários tamanhos diferentes que já encontra pronto na indústria. Você pode ir na loja comprar e já está com o cabo. Ou traz pelo correio, compra pela internet, tem toda essa questão. Porém, se você quiser fazer os cabos customizados ali para o tamanho da sua sala, o tamanho do seu estúdio, você pode mandar fazer os cabos com aquele tamanho que você mediu previamente, e eles vêm com uma qualidade ótima, ou você mesmo pode soldar e fazer os seus cabos. Tem marcas de cabos melhores? Sim, tem vários tipos de cabo, a própria indústria de cabo, cabos Belden, né? Cabos que eu vou lembrar o nome e falar com você agora, tem vários tipos. Agora você tem na indústria nacional também, o próprio Santo Ângelo é muito conhecido, que são cabos que fazem o trabalho de maneira precisa ali e vêm montados com uma qualidade boa, tem um processo de fabricação moderno e que funcionam super bem para estúdio. Então você tem cabos nacionais de qualidade com funcionamento sem... Galera, nós acabamos de ver sobre cabos e conexões. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo através da plataforma que responderei o mais rápido possível. Não percam o próximo módulo de microfones. Vocês vão ver que aí está o X da questão. A microfonação em áudio é tudo.